Olá, colega pesquisador e pesquisadora. Tudo bem com você? Estamos na fase final do curso, avançando rumo à terceira unidade da disciplina Metodologia da Pesquisa. Na unidade 1, trabalhamos especialmente com a construção do ponto de partida da pesquisa, ou seja, com a formulação da sua questão norteadora. Vimos que esta questão orientará toda a construção do pré-projeto de pesquisa monográfica e sua execução. Na segunda unidade, tratamos de método, mas especialmente das polêmicas do mundo científico, lembra? As polêmicas sobre conhecimento científico versus senso comum, as críticas feministas à ciência moderna, as polêmicas entre nossa área, as ciências humanas e as ciências naturais. Também abordamos a questão da ética na pesquisa. Resta, portanto, apresentar o conteúdo pensado para a terceira unidade, que abordará centralmente 3 questões: a teoria da abordagem, que é o método, os instrumentos de operacionalização do conhecimento, que são as técnicas de pesquisa, e a análise dos dados. Como Minayo, entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente teoria da abordagem, que é o método, os instrumentos de operacionalização do conhecimento, que são as técnicas, e a sua criatividade do pesquisador ou da pesquisadora, que significa sua experiência, sua capacidade pessoal, sua sensibilidade. Então, do ponto de vista da teoria da abordagem da realidade, apresentaremos 3 possibilidades conforme sugestão de Minayo: o positivismo, o compreensivismo e o marxismo. O positivismo se caracteriza pelo uso da filosofia e de conceitos matemáticos para a explicação da realidade. Uma crítica muito comum a esta abordagem é a ênfase na objetividade, sem sujeito. Você considera esta abordagem apropriada aos propósitos dos estudos feministas? A ênfase na objetividade nos números é adequada aos objetivos de uma pesquisa feminista? Uma abordagem que não considera o sujeito como fundamental, a voz dos sujeitos, serve aos fins da pesquisa feminista? Bom, já o compreensivismo responde à questão qualitativa. Parte de uma questão central das ciências sociais, que é a compreensão da realidade humana vivida socialmente. Significado é o conceito central da investigação. Ela é adequada para compreender relações, valores, atitudes e crenças. A crítica mais comum a esta abordagem é a ênfase na subjetividade. Confunde o que as pessoas dizem sobre o real com a própria realidade. Uma abordagem centrada na subjetividade é adequada aos estudos feministas? Você considera o compreensivismo uma boa opção para a sua pesquisa monográfica? Por fim, o marxismo, que considera a historicidade dos processos sociais e dos conceitos, as condições socioeconômicas da produção dos fenômenos e das contradições sociais. E, enquanto método, propõe a abordagem dialética. Trabalha com o qualitativo e com o quantitativo, parte e todo, interioridade e exterioridade. A crítica mais comum é a dificuldade de criar instrumentos compreensivos. Uma abordagem que considera a historicidade dos processos sociais e o movimento da realidade social é adequada aos objetivos dos estudos feministas? O que você pensa a respeito? Entendemos que o marxismo é uma abordagem indispensável para os estudos críticos, especialmente para os estudos feministas, pois o norte do trabalho crítico é que tudo é movimento, tudo é transformação. Como afirma Yanni, ainda que as coisas pareçam paradas, elas estão gestando a modificação. Às vezes o movimento não é claro, não é visível, não é transparente, mas está acontecendo. Como uma greve, como um golpe parlamentar, entre outros.
Para nós, feministas, é muito importante a ideia de que tudo é movimento no mundo social, que a família se transforma, que a divisão do trabalho entre os sexos se modifica historicamente. Além disso, e de acordo com Yanni, a ideia de que tudo é movimento no mundo social é um segredo extremamente importante do pensamento científico, um dos critérios fundamentais da explicação científica. Essa forma de abordagem nos permite recuperar a historicidade do social, evitando a naturalização de processos sociais como a divisão do trabalho entre os sexos. Uma maneira de evitar a naturalização do social é reconhecer que o social é movimento que muda no tempo e no espaço. Bom, vamos falar sobre os instrumentos de operacionalização do conhecimento? Então, a pesquisa etnográfica é uma ótima alternativa para os estudos no nosso campo, especialmente quando se combina de forma equilibrada observação, entrevistas e estudo em arquivo. A pesquisa etnográfica é feita em campo, em cenários de vida real. O observador, a observadora tem, assim, em maior ou menor grau, um envolvimento com aquilo que está sendo observado. Entendemos a observação como um ato de perceber um fenômeno, muitas vezes com instrumentos, e registrá-los com propósitos científicos. E o que entendemos por entrevistar alguém? Bom, entrevistar é um processo que consiste em dirigir a conversação de forma a colher informações para a pesquisa. De acordo com Pádua, as entrevistas constituem uma técnica alternativa para coletar dados não documentados sobre um determinado tema. Para entrevistar alguém, é necessário organizar previamente um roteiro com as questões, agendar a entrevista, usar um bom gravador e depois transcrever a entrevista na íntegra. O questionário é uma outra possibilidade de instrumento. Mais adequado à quantificação, o questionário também pode ser usado de modo complementar às técnicas qualitativas em pesquisa quali-quant. Uma vantagem é que este instrumento de coleta é preenchido pelos informantes sem a presença do pesquisador. Para garantir eficácia, Pádua recomenda determinar quais são as questões mais relevantes, relacionando cada item à pesquisa que está sendo feita e à hipótese que se quer demonstrar, verificar, provar. O diário de pesquisa é outro instrumento indispensável para a pesquisa social. Registrar o cotidiano dos acontecimentos observados pode nos orientar no trabalho científico, no sentido de assegurar uma retrospectiva do trabalho. Bom, já produzimos os dados? Qual o próximo passo? Analisar todo o material. E para isso, é necessário classificar e organizar os dados, estabelecer as relações existentes entre os dados, tendo como referência os pontos de convergência, os pontos de divergência, as tendências. Aí fica por conta da sua criatividade. Você se recorda do que Rubem Alves afirmou sobre a criatividade? Um cientista sem imaginação é como um pássaro sem asas. Abra suas asas, use e abuse da criatividade para relacionar os dados. Do ponto de vista da avaliação, na terceira unidade, trabalharemos alguns destes conteúdos no ambiente virtual através da construção do glossário, acrescentando a ele novos verbetes sobre a metodologia de pesquisa e a avaliação escrita. Esperamos que este videoaula contribua para te colocar em movimento, especialmente para a leitura e releitura cuidadosa do material didático selecionado para as 3 unidades do curso, que te motive a colocar as mãos na massa da construção do pré-projeto monográfico, que te inspire a marcar encontros com colegas com o objetivo de trocar ideias sobre a pesquisa que deseja realizar. Por fim,
Espero que a pesquisa tenha relevância social e política para a sua comunidade. Um grande abraço!